O caso 3, da vibração livre com amortecimento viscoso, é o caso que nós temos, então, o fator de amortecimento maior que 1, e aí nós entramos no caso do sistema superamortecido. E nessa apresentação, então, a gente vai fazer a dedução da equação da velocidade e aceleração para o caso do sistema superamortecido, que é o caso 3. Tá? Se nós recorrermos lá ao livro do Hall, ele apresenta como soluções deste problema, né, exatamente isso. Ó. Para o caso 3, então, quando o C for maior do que 1, ou seja, quando o C for maior do que o C crítico, certo? O fator de amortecimento C é maior que 1, e nós estamos no caso 3, sistema superamortecido. Nesse caso, novamente, o sistema não terá uma frequência de amortecimento, e simplesmente vai ocorrer um decaimento logarítmico do movimento, né? Isso aqui é o movimento, e esse movimento vai se extinguindo até chegar, né, a zero. Tá? Então, em relação ao tempo e ao x, né, a deslocamento, o comportamento dele vai ser aproximadamente assim. Tá? E a dedução, então, dada pelo livro Hall, é essa aqui, ó. Essa expressão x de t é igual a C1e na menos xi mais xi ao quadrado menos 1 ômega n mais C2 menos xi ômega menos t. Essa expressão toda é a solução da equação do movimento, onde o C1 é uma constante. A gente pode calcular inicialmente essa constante a partir do fator de amortecimento, do deslocamento inicial, da frequência natural e da velocidade inicial. A gente calcula o C1 e também calcula o C2, que são duas constantes do sistema. Tá? E aí, então, fica fácil de resolver a equação do movimento. Tá? Então, vamos resolver vamos resolver essa equação aqui. Ó. Então, a nossa solução aqui, para encontrarmos qual é a equação da velocidade e aceleração, vai ser determinada a partir dessa expressão aqui. Tá? Então, nós vamos partir dessa expressão, que está destacada aqui em cima, do deslocamento, da posição, vamos derivar ela e vamos encontrar, né, a velocidade, e vamos derivar mais uma vez ela em relação ao tempo e calcularmos a aceleração em cima desta equação e usando as constantes C1 e C2. Estamos usando aqui o xi como fator de amortecimento, lembrando que o Hall usa o zeta como fator de amortecimento. Vamos lá então para essa dedução. Para simplificar, vejam que essa dedução vai ser simples, porque as expressões parecem grandes, mas são constantes. Tá? A maior parte dos fatores são constantes. Tá? Então, se nós, para melhor fazer a dedução, se nós chamarmos tudo isso aqui, ó, de D1, aqui é positivo, ó, o sinal aqui é positivo. E aqui onde o sinal é negativo, chamar tudo isso aqui de D2, isso são duas constantes, tá? São duas constantes. Então, as constantes na derivada não vão fazer, não tem problema, né? Ok? Então, se nós colocarmos isso, ó, então a nossa expressão x dt, ela fica isso aqui, ó, C1, que multiplica E na D1 vezes T, mais o C2, a segunda parcela, C2, que multiplica E na D2 vezes T. Tá aí, ó, tudo é constante. Somente tem uma parcela. O C1 vale isso aqui, é constante, o C2 vale isso,
D1 e D2 são aquela parcela que eu coloquei ali em cima, só para poder simplificar a dedução. Se nós pegarmos e derivarmos essa expressão de x dt, então dx sobre dt é a nossa velocidade ao longo do tempo. O único fator que tem aqui que deriva é e na d1t. O tempo só está lá em cima. O tempo só está aqui e só está aqui, a variável que nós vamos derivar. Então, essa derivada fica, o d1 passa lá embaixo multiplicando, né? Fica d1, que multiplica c1, que multiplica e na d1 vezes t. Essa é a nossa derivada. Mas, agora o d2 passa multiplicando lá embaixo na derivada, fica d2 vezes c2 vezes e na d2 vezes t. Está aí a primeira derivada. Tá? Tá aí a primeira derivada, então, que nós vamos utilizar. D1, C1, D2, C2 são constantes. A gente calcula essas constantes antes, vale para todo o problema. E a segunda derivada, então, D2x sobre dt2 é a aceleração do sistema. Então, eu vou pegar a equação de cima, vou derivar novamente em relação ao tempo. Vai ficar igual, então, a d1, que multiplica d1c1, vezes e na d1t, mais d2, passa lá embaixo, d2, vezes d2 vezes c2, vezes e na d2t. Ou seja, o x dt é igual a d1 ao quadrado vezes c1 e na d1t, mais d2 ao quadrado vezes c2 vezes e na d2t. Pronto. Derivamos as duas expressões aí, de velocidade e aceleração. Pessoal, esse é o caso mais simples, né? Porque a gente colocou tudo constante lá em cima, a maior parte dos fatores são constantes, tá? As constantes são grandes, né? Elas exigem um cálculo grande, tá? A constante é grande, tá? Mas, assim, a derivada ficou simples por causa disso, tá? Então, se eu quero agora simular esse movimento, eu uso a primeira expressão, que é o x, calculo D1, D2, o C1 e C2, constantes. Eu crio uma célula no Excel, por exemplo, e a partir dessa célula do Excel, eu calculo C1, C2, D1, D2, e depois lá embaixo multiplica D1 ao quadrado vezes C1 vezes E na D1T. Eu tenho a resposta ao longo do tempo da aceleração, da velocidade e do deslocamento. Então, a expressão 1, velocidade, a expressão 2, a expressão 1, deslocamento, posição, a expressão 2, velocidade, e a expressão 3, aceleração do sistema. Então, gravem essas expressões aí para podermos, então, fazer agora as próximas atividades do movimento amortecido. Fechou? Então, novamente, pessoal, isso saiu, as equações iniciais saíram do Hall, vibrações mecânicas, tá? E então a dedução então foi feita em cima dessas equações iniciais lá do Hall.